todo mundo imagina que o nome Mister Olímpia seja uma atribuição ao Olimpo dos gregos, né? As competições Monte Olimpo, gregas, né? As competições gregas. E, na verdade, não é isso. Não? Não. Pinduca, esse é o Mister Olímpia número 60. 60, cara. Histórico. 60. Isso, totalmente histórico, né? O sonho do Joe Weider, Benny Weider e do diretor deles na mesa do bar. Você sabe a história, assim? Sei. Como é que surgiu a ideia do Mister Olímpia, Pinduca? Eles estavam sentados num bar lá na Califórnia e conversando sobre exatamente o que estava acontecendo na época. Porque depois que o cara ganhava o Mr. International, Mr. Universo, Mr. América, então depois que o cara ganhava os principais campeonatos que existiam na época, não tinha um campeonato superior. Então eles queriam criar um campeonato para esses atletas que já eram campeões desses outros eventos. Então eles seriam convidados a participar no início para competir nessa nova competição e que ela fosse superior a todas as outras e que tivesse também a premiação em dinheiro maior do que tinha nos outros eventos. E aí eles começaram a pensar nos nomes, né? E todo mundo imagina que o nome Mister Olímpia seja uma atribuição ao Olimpo dos gregos, né? As competições Monte Olimpo, gregas, né? As competições gregas. E, na verdade, não é isso. Não? Não. A ideia foi do diretor deles, que estava junto, que, quando eles começaram a falar, Mister Mundo já tem, Mister Internacional já tem, Mister Universo já tem, então algo grandioso demais. Mister Galáxia, né? Eles tiveram assim, seria o Mister Galáctico. O Mister Galáctico, para ser maior do que o que já tinha, e não conseguiam achar um nome. Daí o diretor falou, Mister Olímpia. E eles olharam para ele e aí sim tiveram essa ideia. Mister Olímpia, pô, você pensou então no Olimpo, né? Em Zeus, né? Na mitologia grega? E ele falou, não, é o nome dessa cerveja que está aqui na mesa. Tá de sacanagem, velho. É a cerveja Olímpia que serviu de base para o nome do Mister Olímpia. A cerveja que estava na mesa. Caramba. Por isso que eu bebo. Entendeu? E tem essa cerveja na internet aí. Se procurar, tem o rótulo dela aí, o pessoal acha. Olha a sua cerveja lá, Pinduca, lá, cerveja Olímpia. Coloca cerveja aí, Maurício. Olímpia. Coloca na tela pra galera. Olha lá, cerveja Olímpia. Cerveja Olímpia. Bonito. E é mesmo, ó, o símbolo é igual. O Cara. escrito era igual. Escrita, né? Que barato, cara. Então foi daí que surgiu o Mister Olímpia. De uma cerveja. De uma cerveja. Mas aí ele, De um papo entre amigos no bar. no bar, tentando fazer um campeonato novo e deu certo. E o Larry Scott ganhou $1.000 ganhando o primeiro Olímpia. Foi $1.000 só a Mas premiação do ele primeiro. não competiu, ele se apresentou. Não foi realmente uma competição, porque foi todo mundo convidado, né? Foram todos convidados. Mas teve mais algum? Ou Ele ganhou o segundo também, o não, de sim, 66. o segundo que era o que ele era para ter perdido. É. Mas no primeiro ele competiu sozinho, não foi? Foi só uma apresentação? Não, teve outros atletas. outros? Tiveram outros. Mas ninguém do nível dele, né? Mas ele era o Muitas- melhor, sem dúvida. Durante essas 60 edições do Mister Olímpia, nunca ninguém tentou fazer um campeonato para bater de frente com o Mister Olímpia? Já, várias vezes. Várias vezes? Várias vezes. Eu lembro que teve uma época que o Mister Universo ainda era muito forte. No final da década de 90 ele era muito forte. Então, assim, o Mister Universo, eu descobri que ele existia. Uma vez a gente tinha que pedir para amigo, era cópia da cópia da cópia dos Mister Olímpias, né? Um amigo gravava para o outro e essa cópia ia passando por aí. E eu lembro que eu peguei um Mister Olímpia, não lembro qual ano, para assistir, que um cara copiou para mim, e ele copiou tudo que tinha na outra fita. Muito provavelmente que ele foi copiou. Oswaldo. Na sequência do Mister Olímpia começa um outro campeonato que eu nunca tinha visto. E escrito embaixo NA, BBA, NABA. E eu tomei um susto, porque até então, na minha cabeça, só existia FFBB. Sim. E aí eu vi aquilo e vi uns caras grandes competindo. Nossa, falei, mas o que é isso, NA, BBA? Aí fui perguntar para o André Passoni, né, na academia, na Training Club, se ele sabia o que era. Ele me explicou que era uma outra entidade que era mais antiga que a IFBB. É uma entidade europeia. E que não tinha a conotação da IFBB porque ela era mais na Europa, ela era mais
tinha uma Mais visão... regional, É, né? mais regional, uma visão menor do que o Joe Weider e o Ben Wendel tiveram. Mas que muitos dos atletas competiram lá também, como o Arnold, entre outros. Foi assim que eu descobri a NABA, né? E quem tentou montar um campeonato parecido com o Primeiro Olímpia? a quebrar a cara e montar um campeonato do tamanho do Mr. Olímpia foi o ex-locutor do Mr. Olímpia, juntamente com um empresário, o N. DeMilla. O N. DeMilla, ele faz a conheci WBF. Conheceu? Conheci, competi com ele já. E ele pega o Tom Platz como o Garoto cara propaganda. para fazer o Tom Platz? a mídia e fazer a divulgação e chamar todo mundo para vir competir. Eles conseguiram fazer... Qual o nome que eles dão para esse campeonato? Era Night of Champions. Night of Champions, né? Para copiar, mas tinha o símbolo da WBF, bem grande assim, para poder não parecer que era o Night of Champions da IFBB, né? E quando eles fizeram essa competição, ficou evidente que todos que estavam insatisfeitos com a Pro League, mas sem ter razão, porque não tinham shape para serem os campeões, essa era a verdade, migraram para lá. E algum conhecido na época? o campeão foi o Gary Stridon. Excelente. Um dos melhores atletas do Olímpia. Top 5 Olímpia. Né? E ele vai e migra para essa federação. Aí Troy Zuculoto, entre outros que tinham na época, assim, daqui a pouco lembrando dos nomes. E o que acontece? Eles quiseram fazer um show um pouco mais extravagante do que o Mr. Olímpia. Então, os atletas podiam entrar fantasiados na coreografia e depois tirarem lá a fantasia e posar. Alugaram um teatro sensacional, uma coisa bem grandiosa. Tinham $300 mil envolvido, então teve premiação em dinheiro, né? Mas só que o que aconteceu? Foi um fracasso como negócio. Deu muito prejuízo. Poucas pessoas assistindo. Porque não tinha... Não tinha grandes nomes. Não tinha... Tinha, mas nem tanto. Mas não tinha os top. Não, os top nem é igual foi. você tentar fazer um Mr. Olímpia sem o Siban. Sem o Derek Lansford agora. O Ed Robinson foi também. O Ed Robinson também foi. Ou seja, todos que foram lá não eram os top da IFB Pro League. Não era o top 5. Não. E todos foram penalizados. Todos sofreram penalização durante um aninho. anos. Não, mais. 4, 5 anos. Eita. Ficaram proibidos de competir na IFB novamente. E o cara que patrocinou o evento, como tomou um grande prejuízo, desistiu de fazer o segundo. Aí o N. DeMilla também ficou de fora, não voltou para a IFBB. Hoje ele, que eu saiba, ele é o presidente da IFBB amadora lá nos Estados Unidos. Então, Não da NPC. Não da NPC. O Santon já resgatou ele e trouxe ele de volta para formar a IFB amadora lá. Mas está se arrastando. Está capengando, né? Não, está se arrastando. Imagina, a NPC lá tem campeonato todo final de semana. Não, ele está se arrastando lá. Eu já vi alguns eventos, mas é tudo muito fraco.